Muito obrigado por estar me dando um pouco da sua atenção. Hoje eu gostaria de falar algo muito importante, algo no qual Deus tem colocado em nosso coração, no qual eu gostaria de compartilhar com você. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma oração e eu gostaria que você pegasse também um copo com água e colocasse, segurasse em suas mãos, para que Deus venha, através desta água, causar em você um fortalecimento, uma renovação, e venha te dar entendimento para que você possa compreender o que Ele de fato quer que você entenda através desta mensagem. Amém? Então vamos apresentar a Deus este copo com água. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha abençoar cada molécula desta água, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, ao tomarmos desta água, o Senhor venha colocar o teu poder e a tua unção, para que o teu poder, meu Deus, se manifeste através, meu Deus, da palavra, meu Deus, dita aqui nesse lugar, desculpa, Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha falar ao nosso coração e fazer com que venha sair de dentro de nós, como diz a tua palavra, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa água se manifeste, meu Deus, naquilo que o Senhor tem, meu Deus, para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Tome desta água nesse momento. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do próprio versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se, olha só, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Eu quero que você entenda o seguinte. Em outras versões diz o seguinte, que Josué estava chorando juntamente com o povo por causa da morte de Moisés. Claro, isso é algo natural, porque eles haviam perdido um líder, né? Só que a obra de Deus, ela não para. Ela sempre terá uma continuidade. Você vê, Deus criou Adão e Eva. Aí logo após, eles fracassaram no ministério deles. Deus ele foi levantando homens atrás de homens a fim de fazer com que eles viessem entender que Deus estaria no controle de tudo. Infelizmente, muitos deles pecaram em determinadas situações, no qual colocaram Deus de lado. Acontece que Deus ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o centro. O que é o centro? Esse é o algo principal, a prioridade nas nossas vidas, em nossos corações. E aqui eles estavam chorando, estavam amargurados por causa de uma perda. A morte, ela é uma perda irreparável. Só que dizem que a morte não tem explicação, mas a realidade é que toda morte tem a sua explicação. E nesse momento eu gostaria de falar sobre duas mortes. Existe a morte física e a morte espiritual. A morte física enquanto a matéria volta ao pó, como diz a palavra de Deus, do pó viestes, ao pó voltarás. Porém, existe a morte espiritual. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Deus me trouxe à memória nesse momento algo que eu acho muito forte. Atos capítulo 5. Não desmarque essa Bíblia lá de Josué, tá? Atos capítulo 5. Aqui relata a história de um casal, Ananias e Safira. Vamos lá. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade.
Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o que restou levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou a ele: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Veja bem, ele havia feito um voto com Deus que se ele vendesse aquela propriedade, ele daria para Deus. Só que no meio do caminho, como acontece com muitos, nós começamos uma caminhada com Deus, nós fazemos votos a Deus de fidelidade, porém Satanás teve uma conversa com Ananias. E é o que acontece conosco, né? Nós fazemos o voto com Deus, dizemos a Deus que nós seremos fiéis a Ele. Quando chega no meio do caminho, Satanás nos para no meio do caminho para conversar. E diz assim: você é novo, não carece que você venha cumprir uma vida com Deus. Deus não quer que você venha se privar disso ou daquilo. Foi exatamente o que ele fez com Adão e Eva. Olha, se você comer da árvore, do fruto daquela árvore do conhecimento, você não vai morrer, você vai apenas se tornar como Deus, vai se tornar conhecedor. E assim como ele fez com Adão e Eva, mais uma vez ele age aqui com Ananias e Safira. Veja bem, quando nós fazemos um voto com Deus, nós temos que cumprir. Se você faz um voto com Deus de ser fiel a Ele, você não pode deixar que nada venha interferir. Você não pode deixar que Satanás venha colocar algo em seu coração diferente. Se você começou algo, vá até o fim, até porque Deus ele não é com aquele que retrocede. Maldito se torna aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Ou seja, se Deus te chamou para algo, continue. Por mais que o mundo ao seu redor esteja desabando sobre você, você tem que permanecer, irmão. Permanecer significa o quê? Você continuar, dar continuidade e não parar no meio do caminho. O que aconteceu com Josué era o seguinte: ele estava parado, ele estava prostrado por causa da morte de Moisés. Acontece que Deus já tinha escolhido a Josué para ser o auxiliar ou o sucessor de Moisés. Veja, Josué já morreu. Hoje quem Deus está chamando somos nós. Mas o que ele precisa é que nós venhamos primeiramente sair da prostração, sair da amargura. De repente você que me assiste é uma pessoa que já teve várias perdas em sua vida, seja na área financeira, familiar, espiritual, sentimental, físico. As 5 áreas da sua vida. Mas tem uma outra. O seu ministério. Você estava bem. Tudo estava andando corretamente. Até que algo te aconteceu. Fazendo com que você viesse ficar paralisado. Eu quero que você entenda o seguinte: aquele que confia no Senhor é como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Claro que no meio do caminho acontece o inesperado, aonde aquilo rouba, de uma certa forma, um pouco da credibilidade que você tem. Só que isso não pode ser um peso para você. O Senhor Jesus falou o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A quem você tem ido? A quem você tem procurado? Às vezes, em determinados momentos da nossa vida, a última pessoa ou a última ajuda que nós procuramos é a de Deus. Você já prestou atenção nisso?
Você procura A, B, C, fulano, ciclano, igreja tal, tal. Às vezes você vai frequentando tantas igrejas, procurando se encontrar quando você se acha mais perdido, porque você buscou ajuda humana, em vez de buscar a ajuda de Deus. Irmão, isso é algo muito sério que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, assim como estava atrapalhando a Josué. Josué estava parado, chorando, angustiado, estava desequilibrado. E uma pessoa desequilibrada, ela não dá um passo à frente. Aliás, nem para um lado nem para o outro, ela fica paralisada, chorando, chorando, chorando. Chorar não vai resolver a sua situação. Você vai precisar fazer o que Deus falou para Josué: levanta-te. Levanta-te. Eu estou te falando agora para você, Deus está falando para você: levanta-te. A pessoa que está levantada, ela está sentada, ela está deitada. E assim por diante. Enquanto você se encontrar deitado espiritualmente ou sentado, isso eu quero levar para uma acomodação. Porque há pessoas que o diabo, ele já não age mais na vida dela. Por quê? Aquela pessoa já se encontra tão acomodada que a própria acomodação atrapalha. Ela mesma acaba se atrapalhando e no final de tudo acaba colocando a culpa em quem? Em Deus. Quando o verdadeiro culpado é ela mesma, é ele mesmo. Mas Deus deu o conselho: levanta-te. Sabe, irmãos? É tempo. Hoje nós não podemos perder tempo. Quanto tempo você já não perdeu? Parado aí onde você está. Paralisado quando deveria estar fazendo aquilo que Deus designou, aquilo que Deus te mandou fazer. Aqui nesse texto, Deus manda ele se preparar. Levantar também significa você estar preparado. Você sabe que para você fazer algo sem um preparo, o que vai acontecer com você? Você vai perder oportunidades. Oportunidade que você deveria aproveitar, mas porque você se encontra paralisado, irmão, você está perdendo e outras pessoas estão vindo e tomando lugar na mesa. Deus preparou um lugar para você na mesa. Veja, aqui tem lugares nesta mesa. Cabe a você escolher o lugar que você vai sentar. Deus já preparou um lugar para você no reino dele. O Senhor Jesus falou o seguinte, que lá ele iria para que viesse o Salvador, mas ele iria para quê? Para preparar o lugar para cada um de nós. Porque ele diz que onde o Pai estava, haveria muitas moradas. Essa morada foi feita para mim e para você. Mas se eu não me preparar aqui na terra, espiritualmente falando, o que vai acontecer? Eu não vou ter uma morada. E como é que eu me preparo? Seguindo o caminho. E que caminho é esse? O Senhor Jesus falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O caminho que você tem a trilhar para chegar na mesa do rei é o seguinte: seguir a Jesus, atentando para ele, fixamente com seus olhos em Deus, em Jesus. Até porque o inesperado ele sempre vai acontecer. Mas não é o inesperado, é a sua postura mediante a esta situação é que vai fazer toda a diferença. Deus chamou a Jonas e chamou e ungiu a Davi. Qual foi a postura de Jonas? Jonas se preparou para fugir. Porém, Davi se preparou para enfrentar o gigante.
Qual tem sido a sua postura? Você tem fugido da guerra? Ou fugido para a guerra? Você tem se encontrado prostrado, parado, chorando, porque são muitas as pessoas que se encontram nesta situação. Se encontram paralisadas, mas hoje Deus quer te levantar. Você quer saber como você vai fazer? Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Lucas 18. No capítulo 1, diz assim, ou no versículo 1, perdão. Lucas 18, 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Quer dizer, qual tem que ser a nossa postura? Orar sempre. Não importa se eu estou vivendo momentos bons ou maus, eu tenho que orar sempre. A oração ela se divide em duas etapas, irmãos. Você falar com Deus, colocá-lo onde? Na frente da nossa batalha e agir. Foi o que aconteceu com o rei Josafá. Deus falou o seguinte para ele: toma uma postura, se prepara, porque a peleja não é sua, a peleja é minha. Deus falou para ele. Mas quando Deus falou aquilo, ele falou também o seguinte: porque pela manhã você vai sair para lutar. Ou seja, eu tenho que esperar em Deus lutando, perseverando, sem desanimar. E diante da situação, o que foi que o rei Josafá fez quando ele saiu para a peleja? Ele chamou os cantores, chamou todo mundo, tal, cada um no seu devido lugar. No momento da peleja, o que ele fez? Ele se ajoelhou com o rosto em terra e passou a adorar a Deus. E eles começaram a louvar a Deus, dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quanto mais eles louvavam, os seus inimigos ficaram tão perturbados que eles começaram a matar uns aos outros, porque Deus estava ali à frente da batalha, irmãos. Bom, qual poderia ser o pensamento do rei? Eu tenho que ir. Vou pegar minha espada e vou lutar. Mas qual foi a posição que ele tomou diante daquela situação? Ele se ajoelhou, ou seja, ele adorou, ele se prostrou, mas foi diante de Deus e não diante da situação. José estava prostrado diante da situação, porém o rei Josafá se prostrou diante de Deus para adorá-lo. Gente, Deus quer que nós venhamos adorá-lo. E a palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 23, se eu não me engano, que chegaria o tempo, e é chegado o tempo que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito e verdade, se não adorar a Deus apresentando o sacrifício dos nossos lábios, ou seja, sacrifício de louvor. Ele quer que nós venhamos louvar em todo o tempo. Os salmos falam isso, que nós temos que louvar a Deus em todo o tempo, seja o tempo favorável a nós ou não, até porque há situações em que Deus é que está criando para que nós venhamos se chegar mais a Ele e não nos distanciar. Porque diante de uma situação difícil, o que acontece? As pessoas buscam mais o favor do homem em vez de buscar a direção de Deus.
Aquela viúva, irmãos, ia dia e noite, como aqui no livro de Lucas, capítulo 18, fala sobre a parábola da viúva persistente, perseverante. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Vá para Hebreus, capítulo 10. Glória a Deus. No versículo 35 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Glória a Deus. Sabe o que Davi dizia? No Salmos 40, no versículo 1: esperei com paciência, esperei confiantemente no Senhor. Que a sua situação não seja a causa do abandono da sua fé. Pelo contrário, por causa disso, não abra mão da sua confiança. Ela será ricamente recompensada. Você terá um prêmio se você confiar em Deus. Glória a Deus. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Gente, isso é algo glorioso. Quando eu persevero, quando eu confio em Deus, eu recebo dele uma recompensa. Que recompensa é essa? A promessa de Deus se cumprindo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quando você persevera. Antes de concluir esta palavra, Deus me trouxe à memória algo muito forte, que está escrito aqui no livro de Jeremias, do capítulo 17 mesmo, no versículo 7. Quer saber qual é a recompensa? É essa aqui, Jeremias 17, 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Olha o que vai acontecer com a pessoa que confia em Deus. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá, ou seja, não terá medo, quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa, olha só, no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Você estará sempre pronto a frutificar, seja no tempo de seca, seja no tempo de chuva. Você permanecerá verdejante, irmão, minha irmã, se você confiar em Deus. Você não vai deixar de dar fruto. Você não pode deixar. Aconteceu algo contigo? Levante-se e tome uma posição. Que posição é esta, pastor? Adore a Deus. Se você for injustiçado, entregue na mão de Deus. A Bíblia diz em Romanos que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não se ponha só sobre a vossa ira. Entregue a situação na mão de Deus, porque é Ele e Ele que tem que ser o alvo da sua confiança. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Eu sei o que eu estou falando porque eu já vivi momentos difíceis no meu ministério, mas hoje eu quero orar para que você seja fortalecido. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por esta palavra. Por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Deus, de repente, essa pessoa que me assiste
uma pessoa que tem perdido a fé devido às muitas situações que lhe acontecem, devido às injustiças, meu Deus, que aconteceram em sua vida, em seu ministério, que causaram um sentimento de perda, de prostração. Mas hoje, Deus, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor fortaleça essa pessoa, e essa pessoa tenha força para se levantar, se reerguer, meu Deus, e passar este Jordão, passar esta situação e chegar no seu objetivo. Conseguir, meu Deus, produzir frutos, mesmo que haja, meu Deus, um tempo de sequidão. Ou seja, mesmo, Pai, que essa pessoa esteja passando por um momento desértico em sua vida, onde todo mundo virou as costas para essa pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa encontre no Senhor o refúgio, a fortaleza, a força necessária para que essa pessoa possa e consiga vencer, e o teu nome seja glorificado. Porque eu te entrego, meu Deus, a vida de cada uma dessas pessoas em tuas mãos, e conforme a sua necessidade, o Senhor possa agir. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.